Olá! Que bom estarmos juntos aqui para a terceira aula de comunicação e oratória. A gente já passeou bastante pelos conceitos iniciais, pelos elementos e a gente vai dar continuidade nos elementos não verbais, já encerrando nossa última aula hoje de comunicação e oratória. Gente, o que é importante quando nós falamos de elementos não verbais? É lógico que é tudo aquilo que eu não estou comunicando por meio das palavras. O que nós devemos destacar a partir de agora? Que, lembrando que comunicação é compartilhar, entregar algo, tornar comum entre as partes, a parte que está levando a mensagem e a parte que está recebendo a mensagem. Esse algo que nós compartilhamos é a informação, é o conteúdo. E os tipos dessa comunicação pode ser verbal e não verbal. A verbal é aquela que nós transparecemos por meio das palavras ou sinais, e a não verbal é aquela que nós compartilhamos os fatos e os conteúdos por meio da nossa imagem, dos nossos gestos, dos nossos sinais a partir dos gestos e principalmente pelos nossos trajes. Interpessoal, social e corporativa. Também uma outra forma de classificarmos a comunicação. A interpessoal é entre as pessoas, social é no sentido mais amplo, entre um orador e toda a sociedade, corporativa no ambiente empresarial. E existem diversas outras formas de classificarmos comunicação, mas esse não é o nosso ponto importante hoje. Linguagem corporal é a expressão da comunicação não verbal. E aí, gente, assim, a título de dica, o que eu deixo de sugestão para vocês? Que passem a observar com maior intensidade todos os elementos que compõem os seus gestos. Como você gesticula, quais são o movimento das suas mãos, o seu rosto, se você franze mais o rosto, se você olha para um lado, olha para o outro, os dedos, se é para fora, se é para dentro, se aponta para si mesmo. É muito importante conhecer os nossos gestos para que eu possa estar no palco em harmonia com aquilo que eu estou falando, com aquilo que eu estou demonstrando. Então, elementos importantes da comunicação não verbal é estarmos estimulados, estarmos animados, felizes, estar essa troca, para que eu possa entregar o meu melhor. Vamos conhecer esse elemento que é fundamental na comunicação, tá? Que são os elementos de estímulo. Lembrando que a linguagem é algo inerente ao homem, o homem é comunicador por natureza, porque ele é um ser social. Ele adquire essa capacidade de se relacionar junto com a família, com a sociedade, com a escola e com o trabalho. Esses é o que nós chamamos de elementos genéricos, mas existem os elementos de estímulo da linguagem. Quais são os elementos de estímulo? A gente tem os elementos genéticos, que é aquele que nasceu com as pessoas, e os elementos de estímulo é a própria família, é a sociedade, a escola e o trabalho. Por meio da linguagem, o homem ele vai se conectar com ele mesmo, com os outros humanos, os outros animais, a natureza, o planeta, enfim, nós expressamos a nossa comunicabilidade a partir do que nós entregamos e daquilo que nós recebemos. Esses estímulos que nós recebemos por meio da família, por meio da sociedade, ele, de uma forma geral, ele é o que garante a nossa estrutura de aprendizagem. Então, segundo as ciências de ensino, de aprendizagem, nós aprendemos a nos expressar por meio do corpo, pela genética que a gente adquiriu e pelos estímulos, que é o que nós falamos, são elementos de estímulo, família, sociedade, escola, recebidos durante toda a vida. Então, nós imitamos os gestos das pessoas com as quais convivemos. Até aqui não tem nada de especial. Então, se você vem de uma família de italianos que fala com as mãos, que gesticula bastante, é por consequência dessa convivência que você vai ser uma pessoa que gesticula bastante. Se você herdou geneticamente todas as competências dos seus pais de forma positiva, se você tem a integralidade do seu corpo e a funcionabilidade em 100%, você vai ser capaz de gesticular. Casos contrários, quando você tem alguma limitação física. Bom, até aqui nada de novo. Nós aprendemos sempre por capacidade genética, por elementos genéticos e elementos de estímulo. Mas o que é novo é o que a neurociência trouxe. Diz o seguinte: os estímulos da linguagem corporal geram em nossa mente comandos
Então, enquanto a sociedade, a família, a escola estimulam para a linguagem, a nossa própria linguagem corporal estimula a nossa mente, ou seja, o estímulo da linguagem corporal sobre a mente. Se adotarmos posturas de evolução, teremos gestos de evolução, teremos evolução na nossa vida. Se tivermos gestos de tristeza e acostumarmos a estar naquele gesto de tristeza, nós vamos ficar entristecidos. Olha que legal. As ciências tradicionais da educação, que trabalham ensino e aprendizagem, diz que nós aprendemos por 2 tipos de elementos, recapitulando: elementos genéticos, que são as nossas capacidades genéticas oriundas dos nossos pais e que nós nascemos então com o organismo físico pronto para nos comunicarmos dentro da comunicação não verbal, a nossa gesticulação. E o segundo elemento são os elementos de estímulo, que é família, sociedade, trabalho, enfim, na troca com o outro. Esses elementos, eles sempre vão nos ensinar a nos comunicarmos de forma não verbal, mas a neurociência trouxe um ponto diferente. Eu mesmo posso alterar os meus gestos, alterar a minha comunicação não verbal e mandar para a minha mente a partir de uma ordem orgânica, ou seja, meu corpo diz para a minha mente que eu sou poderosa, que eu sou linda, que eu sou forte, que eu sou determinada. Então, quando eu abro o meu peito, quando eu levanto o meu rosto, quando eu digo para o mundo, pelo meu corpo, que eu sou poderosa, a minha mente vai entrar em conflito. Peraí, mas ela não está se sentindo poderosa, mas o corpo dela está dizendo que sim. Então, como o corpo é uma força orgânica extremamente poderosa, a mente acata a ordem e começa a dizer: olha, você realmente é poderosa, você realmente é bem-sucedida, você realmente está feliz. Isso faz com que a gente aprenda que é fundamental termos como importante habilidade diagnosticarmos os nossos gestos e aí sim decidirmos que comunicação não verbal eu quero ter. Então é por isso que eu falei, olhe os seus gestos. Você anda com o corpo, com postura, com gesticulação deprimida, entristecida, menos do que você gostaria de ser ou estar? Se a resposta é sim, eu ando desse jeito, está na hora de uma consciência corporal. E é aí que nós vamos, Adriane, mas isso é muito difícil. Como desenvolver essa habilidade? Gente, aqui nós não temos a pretensão de esgotarmos todo esse assunto. Esse é um curso de 3 semanas, né? Uma aula por semana, então o nosso tempo é reduzido, mas o nosso objetivo é de despertar a sua atenção para isso, para que com o treino, com a prática, o aprofundamento em outros cursos de comunicação e oratória, e aí vocês podem acessar, entrar em contato para fazer um curso VIP, onde você vai desenvolver as suas capacidades. Tá? Aqui o nosso objetivo é despertar, é para que você fique atento que você precisa conhecer esse aspecto da comunicação. Então vamos assim, algumas dicas, uma receitinha bem simples, mas que essa é a ideia de nos despertarmos para essa habilidade tão importante que é a consciência corporal. Primeiro passo é conhecer os nossos objetivos para aquele momento. Então, para lá. Se o meu objetivo naquele momento é ter uma oratória séria, comprometida com alguns critérios e regras, eu vou ter que ter uma postura centrada, uma postura de ordem, de regras, de determinações. Se a minha ideia, se o meu objetivo para aquele conteúdo é de descontração, é de lazer, é de humor, é de divertimento, eu vou ter que ter uma postura muito mais leve, ombros mais soltos e um caminhar pelo palco de forma diferente. Então, o primeiro passo importante é sintonia dos objetivos. Então, conhecer qual é o objetivo que eu tenho para aquele momento de oratória. O segundo passo é diagnosticar a sua postura. Como eu estou agora? Essa minha postura está em sintonia com o meu objetivo? Os meus gestos, os detalhes do meu corpo, eles estão representando aquele meu objetivo? E aí entra pensarmos a respeito do nosso traje. Se eu tenho uma comunicação para fazer mais rigorosa, mais séria, pautada em regras, em regulamentos, em ordem, em processos, em formas de trabalho, eu tenho que ter uma postura corporal, gestos pausados, determinados, saindo do corpo para frente, apontando determinados números, contando determinados números. Todos esses gestos vão ser pensados para que eu possa comunicar com seriedade. E eu vou ter que ter um traje que combine com esse texto, com esse objetivo. E do
no mesmo sentido, quando eu tenho uma oratória mais descontraída, quando eu tenho uma palestra mais solta, um workshop, um treinamento entre colaboradores de uma organização e que o nosso objetivo é motivação, é incentivo, é desafios, então eu vou ter uma oratória mais despojada e um gesto também mais despojado e não vou ter que ficar tão engessada, tão séria. Eu posso ter um balanço melhor no palco e também ajustar o traje. Ah, Adriane, mas eu gosto de me vestir do jeito que eu gosto, do jeito que eu sinto bem. Gente, isso é trabalho. E no trabalho nós fazemos tudo de forma estratégica, com um objetivo a ser alcançado. Então você deixa para usar aquela roupa que você adora, que você gosta, no seu momento de lazer. Se você está a trabalho, se você está vendendo a sua imagem, se você está trabalhando estrategicamente o seu produto e você é parte do seu produto e do seu serviço, traje, escolha o seu traje para que atenda o objetivo da sua fala. Fica a dica bem importante isso daqui pra gente, tá, pessoal? Então, assim, prestem muito atenção nesse detalhe. O terceiro passo é ajustar a postura para harmonizar com os objetivos. Então, você conhece os objetivos, fez um bom diagnóstico, agora é hora de ajustar. Então, a gente parte da leitura mental da nova postura, a mente determina novos parâmetros e ela entenderá que apesar de muitas vezes não nos sentirmos vencedores ou poderosos, a nossa postura está impondo um novo comando postural. E aí os nossos comandos neurais, as nossas ordens para a mente é de você é poderosa, você pode, você consegue, você está pronta. Então nisso, gente, é a grande contribuição para que a neurociência nos trouxe. Ela ensinou que os nossos comandos neurais podem vir não só de frases de comandos, mas de posturas de comando. Então eu estar vestida, estar me posicionando, gesticulando, em sintonia com os meus objetivos, provavelmente eu vou conseguir compartilhar todo esse poder, todo esse sentimento. E aí a gente vai falar de um assunto que eu adoro, que é sobre entusiasmo. Inclusive, pessoal, a gente vai ter uma masterclass especial sobre esse assunto. Aqui é só uma pinceladinha, a gente vai ter uma master só sobre isso. Como tornar a vida entusiasmada, como trazer o entusiasmo para todas as áreas da nossa vida. Mas vamos trazer o entusiasmo para a comunicação, para a nossa oratória. Primeiro vamos entender o que significa entusiasmo. Entusiasmo do hebraico, ele vem de duas palavras, de en e theos, que significa Deus dentro de si. Isso significa, gente, é sentir dentro de si o poder de Deus. Olha que coisa mais linda! Quando eu falo de forma entusiasmada, eu sou uma divindade falando. Eu encanto porque eu tenho Deus dentro de mim. E é esse Deus no sentido de poder. Eu tenho um poder dentro de mim, que é o poder da fala nobre, da fala que engrandece aquele que ouve. Então vamos tentar trazer esse conceito de entusiasmo para a comunicação, para a oratória. Primeiro passo é ter esse poder dentro de si, né? É nos sentirmos assim, porque se a gente entende que comunicar é partilhar algo, partilhar algum conteúdo, ele deve existir dentro de si. Não existe portão mágico, gente. Não existe a portinha para entrar em Nárnia. As pessoas querem falar de improviso. Improviso não é habilidade, improviso é falta de competência, é amadorismo. Improviso é amadorismo. Não inventa conteúdo, não fale, não ligue o achômetro, estuda sobre o que você vai falar, fale com propriedade. Então a primeira coisa para entrar em sintonia com esse entusiasmo, com esse Deus dentro de você, é acreditar que esse Deus, que este poder sabe sobre aquele conteúdo. Então deixe o conteúdo existir dentro de você. O segundo passo é deixar esse poder interno sair, exteriorizar, vencer os obstáculos das nossas formações culturais que diz não apareça, não fale alto, não brilhe, não sorria, não cante, não apareça. Porque pessoas assim são pessoas metidas, são pessoas exibicionistas. Primeiro, então, segundo passo, logo depois de aprofundarmos no primeiro, que é construir o conteúdo dentro de si,
é exteriorizar, mas acreditar que eu posso fazer isso e que ao fazer, deixar transbordar essa maravilha que eu tenho dentro de mim. Isso não é exibicionismo, isso é competência. Isso é a habilidade, empatia de compartilhar. Eu vou me colocar no lugar do outro, então eu vou entregar o melhor para o outro. É por isso que o melhor tem que existir dentro de mim antes de eu começar a falar. E o terceiro passo é administrar o poder. Existe até um ditado que diz o seguinte, né, gente? Que quando nós queremos conhecer alguém, dê poder a essa pessoa e a gente vai ver se sai boa coisa ou não. E aqui também vale esse cuidado. Porque quando você se sente divino, quando você sabe muito sobre o assunto, você pode incorrer no erro de achar que sabe tudo sobre o assunto. Não, você pode saber bastante, você se dedicou bastante, você foi muito disciplinado estudando, mas o que você sabe é uma parte do todo que existe no mundo. Então, não perdermos a humildade e a capacidade de administrarmos esse poder. Então, você está no palco para iluminar, você não está lá brilhando. Porque brilho é uma coisa que reflete sobre você, né? Então, assim, é uma luz de fora que bate em você e você está refletindo. Isso é o brilho. Mas iluminar é diferente. Iluminar é a luz que está dentro de você e alcança os demais. Mas tomem cuidado com o uso dessa divindade, desse poder. Então, administre este poder. Nunca perca de foco que é possível saber mais sobre determinado tema que você está abordando. Que a última palavra jamais será nossa, teremos sempre alguém que estudou um pouquinho mais. Diante desses temas, eu quero trazer para vocês um tema que eu também gosto bastante e acho que combina muito quando a gente fala de comunicação, é trabalharmos a ideia da comunicação não violenta e escolhermos trabalhar com frases, com orações positivas em relação ao outro. E aí a gente traz a ideia que foi lançada por Marshall Rosenberg no livro dele Comunicação Não Violenta. A gente vai falar um pouquinho sobre isso. Qual é a ideia quando nós falamos de comunicação não violenta? Ela existe alguns conteúdos dentro dela que é o seguinte, olha, toda vez que eu estiver comunicando, eu vou passar alguns conteúdos e esse conteúdo não deve ser violento, ele deve ser harmonioso. E como eu devo passar por esses passos? Primeiro é observar o que está acontecendo, observa o fato, o que eu estou vendo os outros fazendo, dizendo, é enriquecedor ou não para a minha vida? É importante separar todo o julgamento e a avaliação da observação. Então, o primeiro conteúdo do processo da comunicação não violenta é observar. E observar exclui julgamento, exclui avaliação. É apenas observar. Então, eu observo o que está acontecendo diante dos meus olhos, diante dos meus sentimentos. A partir daí, eu vou para o segundo conteúdo, o segundo elemento da comunicação não violenta. Sentimento. Como eu me sinto diante daquilo que eu observo. Eu me sinto magoado? Eu fiquei triste? Eu fiquei alegre? Foi divertido? Eu fiquei irritado? Qual é o sentimento que gerou? E depois, qual é a minha necessidade? A partir do fato que eu observei, que eu fiquei triste, o que eu preciso diante dessa situação? E a partir do que eu entendi que eu preciso, eu vou formular um pedido para que a outra parte possa se comportar e se comunicar melhor comigo. Gente, isso é fantástico. Primeiro eu observo, eu sinto e depois eu verifico a minha necessidade e diante da minha necessidade eu faço um pedido. Vamos para um exemplo bem prático de como isso acontece. Eu vou mostrar primeiro para vocês como que a gente faz isso pelo método de comunicação tradicional. Então aqui é uma mãe que ela chega em casa e encontra toda a sala de estar bagunçada, cheia de meias sujas no chão. Ela olha para essa criança e diz: é a milionésima vez que eu vejo as meias sujas jogadas no chão da sala. Desculpa. Pegue para lavar imediatamente. Olha lá o que ela fez, gente. Milionésima vez, ela transformou o serzinho que está falando em coisa. E no final, ela faz uma ordem. Mas essa ordem está pautada num fato que quem está ouvindo não sabe o que ela sentiu, nem muito menos o que representa para ela. Vamos ver agora como seria a comunicação não violenta.
Desculpa. Pessoal, na comunicação não violenta seria o seguinte: ela chegou em casa e vai dizer pro menino: olha, observando essa sala, que é um lugar onde todos estamos juntos, eu observo que as meias sujas estão numa área comum. E isso me deixa muito chateada, muito irritada, porque eu cheguei do trabalho e eu estou cansada e tenho que tornar a área comum habitável para todas as pessoas dessa casa. E quem deixou as meias sujas foi você, isso me faz mal. Então eu observei o fato e disse como eu estou me sentindo. E aí ela diz a necessidade dela: eu preciso que a sala esteja habitável para todos nós, não só para você. E por último ela vai fazer o pedido: puxa, eu cheguei em casa e as meias estão todas sujas na área comum, que é a nossa sala de estar, e eu preciso deixar essa sala habitável para todas as pessoas. Isso me deixou muito magoada. Sabe o que eu gostaria? Que você mantivesse essa sala em ordem, que recolhesse as suas meias e deixasse essas meias no devido lugar. Percebe então que ela transformou a coisificação numa explanação do que ela observou, do que ela sentiu, e trocou a ordem por um pedido. Imagina se nós aplicarmos isso na nossa conduta interpessoal. Se ao falarmos com as pessoas deixássemos claro o que nós sentimos, o que nós observamos, o que nós sentimos, formulássemos um pedido para que fosse alcançado. Percebam a diferença? Isso é o que Rosenberg trouxe para a gente no sentido de evoluirmos enquanto orador. Então, que vocês incluam isso no conteúdo de vocês. Tá? Foi uma honra estar essas 3 semanas aqui com você. Espero que você tenha gostado muito. E se você assistiu às 3 aulas, mande no meu inbox, me acesse lá no Instagram, Adriene Gomes Ferreira Iassini, me acesse no Insta, me mande uma mensagem inbox que você acaba de ganhar uma sessão completamente gratuita de uma aula VIP de oratória, eu e você. Ok? Um grande abraço para você. A gente se vê muito em breve. Então não deixe de me acessar, me mandar no inbox dizendo que você assistiu às 3 aulas aqui no YouTube e que você gostaria de uma sessão online comigo. Nós vamos agendar essa sessão para você fazer uma aula inteiramente gratuita, eu e você. Um grande abraço, até mais!